Quando a gente sonha e faz a nossa parte, tudo muda. Mas não basta apenas sonhar. É preciso tentar, continuar em frente. O futuro, como dizem, é logo ali. E você precisa fazer a sua escolha. Vestibular Finom 2019. Você em novo tempo. Acesse vestibular.finom.edu.br e faça já a sua inscrição. Ou ligue 38 33 11 20 12. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Os produtos Paracatu estão na mesa dos brasileiros. Venha pra cá você também, saborear os nossos queijos, manteiga e tudo de bom que a Coopervap oferece para você. E aqui no Hipermercado Coopervap, nós temos a melhor seção hortifruti para você. Frutas, legumes e verduras direto da horta para a sua mesa. Carnes fresquinhas todos os dias. É no Açougue Coopervap. Melhor atendimento e menor preço. Busca por sobreviventes em Brumadinho chega ao 4º dia. Relatório da Agência Nacional de Águas do final do ano passado indica que 45 barragens estão em risco no Brasil. O que aconteceu com a cidade de Mariana 3 anos depois da tragédia? Qual o perfil e como é feito o monitoramento das barragens da mineradora de ouro em Paracatu? Polícia Militar apreende quase 100 quilos de maconha em João Pinheiro. Cresce mais de 54% ocorrência de picadas de escorpião em 2 anos. Presidente Bolsonaro passa por cirurgia para retirada de bolsa de colostomia e o vice Mourão assumiu interinamente a presidência. No esporte, Paracatu estreia com vitória no Candangão 2019. Atletas faixa preta se encontram em Paracatu para reforçar a importância do jiu-jitsu. Agora no MB Notícias. Boa noite. A cada balanço da Defesa Civil cresce o número de mortos na tragédia em Brumadinho, região metropolitana de Belo Horizonte. O rompimento da barragem aconteceu no início da tarde desta sexta-feira e deixou o país em choque. O rompimento ocorreu no início da tarde na mina do Feijão, que pertence à Vale, em Brumadinho. As primeiras informações deram conta que os rejeitos atingiram a área administrativa da companhia e parte da comunidade da Vila Ferteco. Daqui do Tejuco, distrito de Brumadinho, dá para ver o mar de lama que se formou com os rejeitos das barragens. 3 pilares do pontilhão da linha férrea que ficavam ao longo do afluente do Paraupeba foram derrubados. Eu sou um ex-trabalhador da Vale, certo? Eu trabalhei no Córrego do Feijão, que é onde essa barragem arrebentou, certo? Então eu trabalhei lá e eu vi a barragem, a altura da barragem, mas só que a gente não vai pensar que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu na Mariana, né? Então foi uma coisa assim, aterrorizadora. Ali, atrás daquelas montanhas formadas por depósitos de minério, ficavam as 2 barragens que se romperam. André Luiz mora no Parque das Cachoeiras, que fica a cerca de 200 metros do rio Paraupeba. Ele estava em casa no momento do rompimento e precisou correr para se salvar. Quando eu vi o correguinho que passa no fundo do meu terreno, eu vi a lama descendo, porque eu estava até assistindo ontem sobre catástrofe, né, no mundo. Eu estava assistindo, aí eu vi a mesma coisa acontecendo no meu terreno. Aí que eu vi, aquele negócio foi subindo igual um monstro. Eu corri, não deu tempo de pegar a chave, não deu tempo de pegar meu carro. Eu tive que correr, sair correndo e a lama veio. Ela veio com uma força mais, assim, é claro que era uma força mais ou menos, assim, a média, eu corri de uma maneira tal que não deu para a lama me pegar, certo? Que se eu andasse, eu estaria morto. Então eu tive que correr, pular minha cerca, pular pro asfalto, rasguei minha calça, inclusive essa roupa aqui é de um amigo meu que emprestou para mim, eu rasguei minha calça todinha, certo? No arame farpado, graças a Deus não machuquei, mas só que eu corri
E a lama veio derrubando tudo, inclusive meu vizinho da frente, não deu tempo de gritar para ele, se fosse chamar ele, né, eu teria ficado junto. Mas eu creio que ali na minha vizinhança ali, Parque das Cachoeiras, que chama o local, acho que morreu umas 4, 5 pessoas, do meu ponto de vista, que eu conheço. Funcionários da Vale almoçavam no refeitório da empresa que fica próxima à barragem quando ela se rompeu. A irmã de Júnior era cozinheira no restaurante e continua desaparecida. Ela estava trabalhando lá, né? Ela é cozinheira lá. E aí, como é que até agora você já conseguiu alguma informação? A gente está tentando ligar no celular dela, né, no número, e a gente não está conseguindo. Nenhuma informação, nada. Você está aqui na UPA esperando para ver se ela chega? Como é que é? Exatamente. A gente está aguardando, né, a angústia, o sofrimento. Minha mãe tem desespero, meus irmãos, meu pai, todo mundo desesperado. Na UPA da cidade, mais parentes em busca de notícias. São seres humanos, igual nós mesmos. A viatura. Mas é socorro. Mas vocês não dão conta de... Tá, vocês não dão conta de socorrer todo mundo. Precisa do nosso apoio também, Se viatura passa é porque o rio não transbordou ainda. Eu podia seguir essa viatura da Civil, mas o poder, né, no nosso país é maior que qualquer coisa. A gente sobe pela serra. Obrigado, gente. A barragem de rejeitos que rompeu-se na sexta-feira ficava na Mina do Feijão. A lama varreu a comunidade local e parte do centro administrativo da empresa. As vítimas são moradores locais e funcionários da Vale. No ano 2015, o repórter Carlos Augusto Soares esteve em Brumadinho, onde a população e os ambientalistas já temiam o rompimento da barragem por lá. Um dos principais afluentes da bacia do São Francisco, o rio Paraopeba, percorre 546 quilômetros até chegar na represa de Três Marias. Em algumas cidades com intensa atividade mineradora por onde passa o rio, existe o risco de se repetir o que aconteceu em Mariana. Só aqui na área de Brumadinho, por onde passa esta ferrovia usada para escoar a produção do minério, são 7 barragens de rejeitos. E de acordo com os ambientalistas, elas representam uma ameaça para o ecossistema e a população. E só para se ter uma ideia, 1/3 da água que abastece a região metropolitana de Belo Horizonte sai aqui da bacia do rio Paraopeba, que corta o município de Brumadinho. Qualquer acidente aqui comprometeria o abastecimento em pelo menos 48 municípios ao longo da bacia. As barragens ficam a menos de 5 quilômetros do povoado de Córrego dos Feijões, onde vivem cerca de 700 moradores. Há quase 30 anos vivendo no povoado, seu Wilson, um aposentado que trocou Goiás pelas montanhas de Minas, resolve falar. A gente fica com mais medo do Davalo, porque a Davalo é uma represa muito grande, é muito rejeito que tem nessa barragem. Ela é de uma espessão muito grande. E ela, para atingir aqui, ela vai atingir um pouco do Córrego Feijão também e pode atingir também Parque da Cachoeira, descer aí Alberto Flores, cair no rio Paraopeba, que corta a cidade de Brumadinho toda por dentro, né? Não tem muito tempo, esta barragem de rejeitos foi desativada depois que um morador de uma chácara denunciou a situação ao Ministério Público e aos órgãos ambientais. Seu Antônio trabalhou por quase 13 anos no beneficiamento do minério na década de 80. No passado aqui tem uma barragem desta de menor proporção, ela se rompeu e acabou com todos os nossos peixes do rio, do Ribeirão, Casa Branca e Jangada. Hoje nós não temos nenhum peixe nele lá, consequência dessa barragem que rompeu há anos. O presidente do consórcio da Bacia Hidrográfica do Paraopeba denuncia a mesma situação em Congonhas, onde recentemente nossa equipe de reportagem também constatou a preocupação dos moradores. Muito medo, né? Porque até mesmo por causa que eu tenho pessoa de idade, não tem como a gente sair rapidinho. A gente fica apreensiva, né? Eu falo, se eu pudesse, eu sairia daqui hoje. Nós temos a mina lá da CSN em Congonhas, que ela é 20 vezes maior do que aquela barragem. A barragem lá é 20 vezes maior do que aquela que estourou em Mariana. Se houver o que aconteceu lá em Mariana, na nossa bacia do Paraopeba, com certeza o desastre vai ser bem maior do que aconteceu em Mariana. A proposta agora é fazer com que as barragens de rejeitos
tenham a sua vida útil limitada e que tudo seja revitalizado. A gente tem que ter uma mineração com cuidados, que vai ter o cuidado com a população, principalmente com o meio ambiente, e criando uma mineração sustentável. Uma mineração que por mais que tenha um impacto, como outras coisas tenham impacto, mas que não deixa acontecer desastres, como aconteceu no caso de Mariana. E com mais essa tragédia, cidades como Paracatu, que também tem grandes barragens de rejeito, ficam apreensivas. Durante todo o final de semana, o medo do rompimento de barragens aqui da cidade dominou as conversas e as redes sociais. Em Paracatu, as duas maiores barragens são da mineradora Kinross. Elas estão entre as maiores do Brasil. Em 2015, nossa equipe esteve lá para questionar como é feito o monitoramento e qual o plano de emergência. Vamos rever. Localizada na região Machadinho, zona rural de Paracatu, a barragem Eustáquio é atualmente a única que recebe rejeitos da mineradora Kinross, uma das maiores produtoras de ouro do Brasil, responsável por 25% da produção nacional. Tudo isso extraído da mina Morro do Ouro, em Paracatu. A barragem Santo Antônio, localizada na região da Lagoa, depois de quase 3 décadas de operação, deixou de receber rejeitos em junho deste ano. As duas barragens estão entre as maiores do Brasil. A Kinross hoje ela tem duas estruturas, a barragem Eustáquio e a barragem Santo Antônio. A barragem Eustáquio é uma estrutura que está em operação desde 2010 e ela tem hoje 80 milhões de metros cúbicos de material armazenado. A barragem Santo Antônio é uma unidade que entrou em operação em 1987. Ela deixou de receber rejeitos em julho desse ano e é uma estrutura com 420 milhões de metros cúbicos de material armazenado. A barragem Eustáquio começou a ser construída no ano de 2009. Atualmente, ela tem 70 metros de altura e mais de 80 milhões de metros cúbicos de material. Mas até o ano de 2029 poderá alcançar 140 metros de altura e mais de 700 milhões de metros cúbicos de rejeito. A grande preocupação da comunidade é em saber se durante todo este processo haverá segurança de maneira eficaz. Segundo a mineradora, o controle de segurança é feito através de empresas especializadas de grande renome internacional e também por equipes internas. O monitoramento é contínuo, com análises diárias para verificar qualquer tipo de risco. O trabalho de controle segue normas estabelecidas pelo Departamento Nacional de Produção Mineral, DNPM, e também pela FEAM, Fundação Estadual de Meio Ambiente. Estes órgãos verificam a autenticidade dos dados durante visitas técnicas rotineiras. As duas estruturas elas têm um processo de controle que ele já começa quando da sua etapa de projeto. Já existem controles grandes para que os projetos sejam feitos com boa qualidade, com qualidade adequada. Quando passamos para as etapas de construção, há também uma série de controles, uma série de processos que estão todos já, são práticas reconhecidas dentro da boa gestão de uma barragem de rejeitos, que são adotados nas estruturas da Kinross. E após a construção, existe também uma etapa muito importante, que é a de monitoramento e instrumentação. Nessa etapa, é quando os instrumentos instalados nas barragens, eles são periodicamente monitorados e as informações reportadas às empresas que analisam esses dados. Além disso, existem inspeções visuais periódicas em ambas as estruturas e todas essas informações são devidamente documentadas, são reportadas a empresas de consultoria que nos ajudam e são reportadas também a agências reguladoras oficiais. Também passamos por auditorias de agências reguladoras, agências oficiais. Tivemos inspeções realizadas por equipes dessas agências. A mais recente foi em agosto desse ano. Alguma irregularidade, algum indício? Nenhum. Todas as inspeções constataram as boas práticas e confirmaram a condição segura, a condição estável das nossas estruturas. A empresa afirma possuir um plano de emergência que trabalha com hipóteses de risco classificadas em níveis que variam de 1 a 3. Para cada um, há um plano de ação diferente. No de maior risco, inclui a retirada de comunidades vizinhas, caso seja constatado risco de rompimento ou problema semelhante.
A mineradora garante que, caso isso ocorra, o plano será executado em tempo hábil de avisar a população e fazer a remoção dos moradores. O nosso plano ele contempla toda uma avaliação dos riscos, bem como de todas as formas e todas as ações, né, que são importantes para que você possa, no caso de uma emergência, dar o atendimento e estabelecer contatos, né, com as comunidades de uma forma que seja efetiva, assegurando que o plano atinja um objetivo maior de preservar as vidas humanas. Uma estrutura de uma barragem, assim como qualquer obra civil, ela dá indícios, né, de ruptura ou de qualquer problema, né, associado. E por isso que é muito importante que a empresa, né, as empresas que têm construção de barragem, obras de barragem, mantenham os monitoramentos. Então nós temos os monitoramentos e particularmente a instrumentação, né, que fazem as medidas adequadas para que diariamente sejam coletadas as informações e as pessoas possam ter o controle adequado e assegurar que as barragens estão num estado adequado de operação e em segurança. Num caso qualquer de alguma anomalia nessas instrumentações, existe um tempo hábil para que as pessoas possam ser comunicadas adequadamente. Hoje pela manhã, nossa produção fez contato com a mineradora para atualizar os dados e em nota, Kinross afirmou que trabalha com as melhores práticas na construção de barragens e possui procedimentos rigorosos de manutenção e monitoramento, incluindo inspeções diárias e acompanhamento mensal por instrumentos e análise de dados. A empresa possui um plano de emergência sempre atualizado. Em novembro de 2016, a empresa realizou em parceria com a Defesa Civil Municipal, Corpo de Bombeiros e Polícia Militar treinamentos com comunidades vizinhas à barragem. A ação que integra o plano de emergência da empresa visou repassar ao público informações sobre como proceder em situação de emergência. Em 25 anos de história, a Kinross nunca teve qualquer evento de rompimento de barragens em suas 9 operações ao redor do mundo. Ela também afirmou que todas as instalações são projetadas, construídas e mantidas com os mais altos padrões de engenharia, segurança e integridade física, incluindo a capacidade de resistir às tempestades e eventos sísmicos. A nossa equipe vai retornar às barragens para mostrar as imagens e atualizar você aí de casa. Nós estamos só aguardando o agendamento por parte da empresa. Outra mineradora que também atua na cidade é a Nexa, antiga Votorantim. Nossa produção também entrou em contato com a empresa e, em nota, a Nexa afirmou que possui sistema preventivo de gestão de barragens e que garante a integridade dessas estruturas e a preservação do meio ambiente local. Este processo contempla ações da própria empresa que passam por auditorias técnicas permanentes realizadas por especialistas internos e profissionais externos independentes. A empresa ressalta que todas as suas barragens possuem laudos técnicos que garantem a estabilidade das operações. Estes relatórios são encaminhados sistematicamente aos órgãos fiscalizadores. Portanto, esses são os esclarecimentos de hoje das 2 mineradoras que atuam em Paracatu. Após a tragédia em Brumadinho, 3 ministros afirmaram que é preciso endurecer as leis ambientais para evitar novas tragédias. O primeiro é o ministro do Desenvolvimento Regional, Gustavo Canuto. Os outros são os ministros do Gabinete de Segurança Institucional, Augusto Heleno, e da AGU, Advocacia Geral da União, André Mendonça. Após reunião com técnicos da Agência Nacional de Águas, o ministro Gustavo Canuto disse que a lei de 2010, que instituiu a Política Nacional de Segurança de Barragens, precisa ser revista. Segundo ele, tentativas de endurecer a lei sofreram oposição no Congresso e na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, por parte de políticos ligados a mineradoras, e acabaram engavetadas. Uma das propostas é instituir um seguro obrigatório para barragens e auditorias de segurança independentes, com normas mais rígidas. A instituição do seguro obrigatório poderia fazer com que as próprias seguradoras participassem da fiscalização das barragens, para não ter que arcar com prejuízos em caso de acidente.
A catástrofe de Brumadinho também deverá ser investigada por uma força-tarefa do Ministério Público Federal, criada para apurar causas e responsabilidades pelo acidente. A Procuradora-Geral da República, Raquel Dodge, disse que certamente há um culpado ou mais de um pela tragédia de Brumadinho e que executivos da Vale poderão ser penalizados. E neste quarto dia de buscas pelas vítimas da barragem do Feijão, a cidade de Brumadinho tenta voltar à rotina. Mas o mar de lama varreu a alegria do local. Há quase 300 desaparecidos. No primeiro dia útil depois da tragédia, Brumadinho tenta voltar à normalidade. Mas entre os comerciantes sobram dúvidas. O reflexo, primeiro agora, é das famílias que perderam as pessoas queridas, e agora depois vem o nosso, né, o financeiro, que a gente não sabe até que ponto vai refletir na gente, né? Ontem, os moradores foram acordados às 5h30 da manhã com uma sirene. Uma outra barragem ameaçava romper. Os trabalhos das equipes de resgate chegaram a ser interrompidos até o fim da tarde, quando a ameaça foi descartada. A revolta da comunidade aparece em todos os cantos, do letreiro da cidade à capa do jornal. Tá um caos, Brumadinho, esse dia todo. A noite inteira o pessoal ali na ponte, ali olhando é que a coisa, e o Brumadinho tá um caos. O rio Paraupeba, que corta o município, é um retrato da tragédia e da tristeza dos moradores. Sinto triste, né? Porque dentro da cidade da gente, né? Onde a gente habita, e a água fica desse jeito aí. Este homem veio do Rio. Ele perdeu um amigo. Para nós está sendo assim muito duro, muito triste de ver o sofrimento da família e também o sofrimento da cidade. Esta mulher espera informações do filho, que está na lista de desaparecidos. Robert, de 19 anos, trabalhava há 9 meses na área da barragem e chegou a relatar para a mãe sobre um vazamento. Há 20 dias atrás, ele falou: mãe, a barragem está minando água, mãe. Eu falei: é normal, porque eu não entendo disso. Não era normal. O rompimento de uma barragem da Vale no córrego do Feijão aconteceu no início da tarde de sexta-feira. Por conta disso, outra barragem transbordou. A área administrativa da empresa foi a primeira a ser atingida pelo mar de lama, que soterrou casas e propriedades rurais em Brumadinho. O rio Paraupeba também foi atingido. Segundo a Vale, 12 milhões de metros cúbicos de rejeitos de minério de ferro vazaram. O presidente Jair Bolsonaro e o governador de Minas Gerais, Romeu Zema, sobrevoaram a área no sábado. O governo federal montou um gabinete de crise para acompanhar os desdobramentos da tragédia. 130 militares de Israel já estão em Brumadinho para dar apoio aos bombeiros nas buscas por sobreviventes. Com a tecnologia deles, nós vamos aumentar em muito a chance de encontrarmos novos sobreviventes e também de estarmos tendo mais agilidade na questão de encontrarmos vítimas, o que de certa forma vai amenizar em muito a angústia que as famílias dessas vítimas têm passado. A Justiça bloqueou 11 bilhões de reais da Vale, o que corresponde a 45% do caixa da companhia. A Vale suspendeu o pagamento da remuneração aos acionistas e também do bônus aos executivos. Segundo a empresa, 2 comitês independentes indicados pelo Conselho vão acompanhar a assistência às vítimas, a recuperação da área atingida e a apuração da causa e dos responsáveis pela tragédia. Especialmente depois de Mariana, é uma lista infindável de ações que foram tomadas do ponto de vista de garantir a estabilidade e a segurança dessas barragens. Infelizmente, o rompimento aconteceu, isso é indesculpável. Nós não mediremos esforços para enfrentar essa questão da forma como ela tem que ser enfrentada. E agora as notícias internacionais. O líder da oposição na Venezuela e presidente interino autodeclarado, Juan Guaidó, foi à missa neste domingo para rezar pelos 28 mortos em protestos. Ele fez apelo aos militares na porta da igreja e também convocou novas manifestações contra o presidente Nicolás Maduro. A manifestação foi convocada por Juan Guaidó, o jovem líder oposicionista que se autoproclamou presidente interino da Venezuela. No domingo, ele foi à missa com a família para rezar pelos 28 mortos dos protestos da semana passada. Na porta da igreja, ele denunciou a repressão e a prisão de outros 100 opositores e fez um apelo aos militares. Soldado da pátria de Venezuela. Soldado da pátria,
Hoje te dou uma ordem: não atire naqueles que saem às ruas para defender a tua família, o teu povo, o teu sustento, disse. A oposição conseguiu apoio de boa parte da comunidade internacional que acusa o presidente Nicolás Maduro de ter avançado sobre as instituições democráticas da Venezuela para se perpetuar no poder. A pedido de Guaidó, centenas de venezuelanos bateram nas portas dos quartéis para distribuir cópias de um projeto de lei de anistia, perdoando aqueles que se somarem à oposição. Mas Maduro diz que vai governar a Venezuela até 2025, quando termina seu segundo mandato presidencial. Eu creio que ele violou a Constituição e todas as leis. Maduro acusou Guaidó de violar a Constituição ao se autoproclamar presidente e que a justiça venezuelana fará o necessário para que se respeite a lei. A situação da Venezuela é incerta. Maduro tem o apoio da Rússia e da China, mas ele também está sofrendo as consequências das sanções dos Estados Unidos e da Europa. A expectativa agora é ver como atuarão as Forças Armadas no protesto de quarta-feira e na grande manifestação convocada para o próximo sábado. Veja depois do intervalo, o relatório da Agência Nacional das Águas do final do ano passado mantém 45 barragens em risco no Brasil. E o que aconteceu com o caso Mariana, 3 anos depois da tragédia? Polícia Militar apreende quase 100 quilos de maconha em João Pinheiro. Você conhece a cobrança Sicoob? Para escolas, escritórios, fábricas ou qualquer tipo de negócio, o Sicoob tem soluções competitivas de cobrança e uma das melhores tarifas do mercado. Quando pensar em cobrança, pense em quem oferece mais por menos. Pense em Cobrança Sicoob. Cobrança Sicoob. Parece que foi pensada para o seu negócio. E foi mesmo. Procure sua cooperativa e negocie. Sicoob, faça parte. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Dinâmica Móveis e Papelaria, tudo em artigos de papelaria e uma linha completa em móveis para escritório. Rua Joaquim Murtinho, Centro, 3671-6389. Clínica Provida, especialidades médicas. A sua saúde é a nossa prioridade. Rua Doutor Almir Laor, Porto Adjuto, 540. Jockey Clube, 3671-1508. Fábrica de Biscoitos Vó Maria, biscoitos, bolos, pão de queijo e muito mais. Rua Salgado Filho, 147, Bela Vista, 3671-3566. Pamag Pré-Moldados, qualidade em primeiro lugar. Rua da Contagem, bairro Paracatuzinho, fone 38-3671-1032. Papelaria Exata, onde você encontra tudo em um só lugar. Avenida Olegário Maciel, 482 Centro, 3671-2233. A visão é o sentido mais importante do ser humano, mas pode ter hora que enxergar fica difícil. Nessas horas você pode contar com o Hospital Oftalmológico de Paracatu. Consultas, exames e cirurgias com profissionais altamente qualificados. Contamos com os mais modernos aparelhos e um centro cirúrgico completamente equipado para cuidar dos seus olhos. Visite anualmente o seu oftalmologista e veja o mundo com bons olhos. Hospital Oftalmológico de Paracatu. Nossos profissionais só têm olhos para você. Guia Comercial de Paracatu. Seja visto, seja lembrado. Para quem busca empréstimo consignado com as melhores taxas do mercado e sem burocracia, a XM Cred é a solução. Empréstimo para aposentados, pensionistas do INSS e servidores federais. Ao montar o seu escritório, procure a RS Móveis. Toda a linha completa para o seu escritório com móveis de qualidade e um atendimento personalizado. RS Móveis, Rua Paulo Camilo Pena, número 171, Centro. Tudo para alegrar o seu dia você encontra no Viveiro de Mudas Marabá. Plantas ornamentais, frutíferas e arbustos. Fazemos manutenção e projetos de jardim. Rua Gastão Pereira Gonçalves, número 126. Na Martã Móveis você encontra tudo para deixar a sua casa ainda mais bonita. Trabalhamos com decoração, design de interiores e móveis de luxo. Martã Móveis, Requinte Bom Gosto. Rua Joaquim Murtinho, 515. Autoelétrica do Newton, baterias, peças e serviços em geral. Rua São Vicente, 359 Centro, 3671-3809.